Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos aqui na Granja Viana, na casa dessa querida mulher, dessa mulher que tem uma história muito bonita, uma história de superação, uma história de exemplo de vida. Estamos falando de Eufride Galera, mais conhecida como Frida. É moradora aqui da Granja Viana e hoje nós vamos conhecer um pouco da história de vida da Frida, da história de superação. Vocês já vão entender do que a gente está falando, ok? Ela que tem um projeto de vida, né? Um projeto de vida, né? Sim. Um projeto de vida muito interessante que particularmente me chamou muita atenção. Mas antes de conversar com a Frida, eu queria só contextualizar e dizer para vocês como que nós chegamos até ela, né? Na verdade, há cerca de um mês mais ou menos, a Gabi, que é a nossa diretora, né? A diretora da revista Circuito, ela falou: Neto, tem um pessoal que mora na Granja que registrou um vendaval, um temporal, né? Lá em Ilhabela. E são imagens muito assustadoras, né? Teria como você falar com eles para saber o que houve, como que foi esse registro, né? Até para fazer uma matéria, eu falei, beleza, eu vou falar, né? Aí o tempo foi passando, outras demandas foram surgindo e eu acabei deixando meio que na gaveta. A gente fala na gaveta no jornalismo, deixa a pauta na gaveta. Mas semana passada a Gabi relembrou, falou: Neto, e aí? E aquela pauta lá do vendaval, do temporal que aconteceu em Ilhabela, você conseguiu ver? Falei, pera aí que eu vou entrar em contato agora mesmo. Foi quando eu entrei no Instagram, né? Como é que é o Instagram de vocês que tá? E você deve ter entrado no @veleiroalguemblick. Isso, esse mesmo. E aí eu mandei mensagem de imediato, acho que foi a senhora mesmo que respondeu, né? E aí ela mandou o contato dela, a gente conversou pelo WhatsApp e eu descobri que por trás daquele vendaval, por trás de todo aquele registro, tinha uma história que eu falei, não, vamos colocar isso, vamos divulgar, vamos falar disso, porque o vendaval foi apenas um pretexto para chegar na senhora, viu? As coisas foram acontecendo de uma forma que eu falei, nossa, que vendaval, deixa para lá, vamos falar dessa história. Como a gente já começou, né, falando deste vendaval, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que aconteceu em Ilhabela. Vocês estavam lá mesmo realmente ou não? Não, nós não estávamos lá no dia do vendaval. Nós só estávamos em conexão direta via telefone, via WhatsApp, com a ilha, porque nosso barco, que nós construímos durante 26 anos... 26 anos? Sim, estava lá na ilha. Uhum. E desde o dia anterior, o meu marido já estava de olho nesse vendaval. Porque a Marinha, ela vai emitindo boletins, né, de mau tempo, e nesses boletins de mau tempo eles eram bastante assustadores. E aí o meu marido já conversou com o marinheiro para reforçar tudo, né, que ele podia reforçar para a chegada desse vendaval. 2 horas antes do vendaval acontecer mesmo, ele ainda conversou com o marinheiro, ele ainda checou se estava tudo bem e o marinheiro confirmou: fique tranquilo que eu preparei o barco na poita para receber esse vendaval. E foi realmente o que aconteceu. Não aconteceu nada com o nosso veleiro Augenblick. Foi bem, então entenderam, né? Quem viu lá as imagens do Instagram, eles estão bem, tá? Não aconteceu nada. Não aconteceu eles não nada. Estavam lá porque eles tomaram todos os cuidados que foram passados pela própria Marinha, e né? nós também não somos assim tão aventureiros assim de sair com mau tempo, né? Mesmo com aviso de mau tempo, né? E vocês têm um veleiro, então. Explica, a senhora disse 26 anos que levou para construir. Conta do início pra gente, de onde surgiu a ideia de construir um veleiro? Eu queria engravidar, muito. E aí, eu não conseguia. E aí eu fui parar num médico, que esse médico era muito louco. Ele falou que meu problema, eu não tinha nada, eu tinha problemas psicológicos, talvez eu não tinha o que fazer, mas eu trabalhava intensamente. Mas ele sugeriu que eu fizesse algo que eu nunca tivesse feito. E mandei eu comprar um cavalo. Um cavalo? Sim, onde eu perguntei, tá? Adoro animais, né? Mas um cavalo, eu não tinha lugar para guardar um cavalo, porque eu morava num apartamento não pequeno. É qualquer lugar que um cavalo vai entrar, né? E nem tinha nem dinheiro, né? E tudo mais.
E aí a gente estava eu e meu marido fomos passear no Rio de Janeiro, a gente vivia no Rio, na Marina da Glória, porque a nossa paixão por água vem desde a infância, e por velejar nos finais dos anos 70, vamos dizer 78, por aí, junto com primos, né, na represa Guarapiranga, na represa Billings, e depois em Ubatuba, no Saco da Ribeira. A gente velejava com um veleirinho pequeno, né, de um primo, do primo da minha mãe, aquelas famílias longas. E a gente velejava lá e era um veleiro muito pequeno, a gente não conseguia nem ficar em pé. Aí cresceu uma paixão por barcos. E aí, quando o médico deu essa sugestão maluca do cavalo, eu achei lá no Rio de Janeiro um cara que vendia projetos para construir. Ah, tá. Aí eu fiquei já imaginando o veleiro pronto. Que mulher é prática. Já vê tudo Já vê pronto. tudo Já pronto. comecei a comprar coisas para cozinha. Porque tinha uma cozinha, porque tinha um banheiro, tem chuveiro, é um veleiro para 6 pessoas, cabem 8 durante, né, o dia, ele é licenciado para 8 pessoas. A gente não coloca mais do que 8, né, porque a gente só tem esses coletes também e é licenciado pela Marinha para 8 pessoas. Certo. A gente, né, recebeu o projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é contar na família. Cheguei na casa dos meus pais e falei pro meu pai assim, Papa, em alemão, né? Nós vamos construir um veleiro. E ele falou bem sério, Ein Augenblick. Eu pensei que vocês fossem construir uma família. Ein Augenblick é um momento. E isso foi bem forte para mim. Augenblick significa um momento. Um momento. Um momento. Ou então, Augenblick, Augen são olhos e Blick é um piscar de olhos. Ah, tá. Né? Uma coisa assim. Mas é um momento, naquele contexto, era um momento. Eu pensei que vocês fossem construir uma família. Aquilo para mim foi assim, ele não sabia do meu problema de engravidar, só a minha mãe que sabia. Ah, tá. Aí eu falei, por enquanto, falei pro meu pai assim, nós vamos construir um barco. Aí ele fechou a cara, não falou nada. E aquilo ficou Ein Augenblick. Aí a gente decidiu colocar o nome do veleiro em homenagem ao meu pai, de Augenblick, que é um momento. Né? Entendi. Um momento no meio daquele oceano enorme, né? E o nosso sonho era dar a volta ao mundo. De repente, até, né? Se eu não tivesse filhos, ou então se eu conseguisse ter filhos, eu ia criar os filhos que nem a família Schürmann dentro do veleiro. Dentro do veleiro. Bom, começamos a construir, obviamente, né, que acontecem coisas na vida da gente que a gente não prevê, né, mudança de emprego, né, e tudo mais. Aí a gente viu que o dinheiro que a gente tinha não dava para construir e terminar esse barco no prazo que a gente queria. Mas, enfim, 8 meses depois do barco já viradinho, bonitinho, o casco já estava pronto, só fechado, eu estava grávida. Nossa, aí mudança de planos. Mudança de planos. E aí eu aprendi uma coisa, que sonhos são ajustáveis. E ajustamos de construir o barco mais devagarinho, porque aí eu grávida, porque nós fizemos tudo sozinhos, a gente não tinha dinheiro para pagar ninguém. Então a gente precisava ir num ritmo menor, não tão apressado assim, porque eu tinha um bebê na barriga, mas estava super, hiper feliz. Certo. A menina nasceu, né? Continuamos trabalhando. O barco, ele começou a ser construído na Vila Brasilândia. Zona Norte, São Paulo. Zona Norte, acho que é Zona Norte de São Paulo. Acho que é Zona Norte. Vamos dizer que sim. E bem no morro, né? Então eu tinha assim uma vista assim muito diferenciada do que a gente tem aqui. Mas era onde nós tínhamos a possibilidade de não pagar aluguel. Né? Tá, era sim. A casa da minha sogra. E ela estava feliz da vida, como filha de italianos, ter todos os filhos na volta dela e os netos, e ainda um bebê.
Então ela ajudou muito a gente, como também a minha mãe que morava em Parada de Taipas. Ah, sim. Então era tudo ali muito pertinho para nós. E deixa eu só entender, a construção desde o início foi só você e seu marido? Sim, somente nós dois. Nossa. Ele ficou 5 meses estudando as plantas, enquanto eu já estava comprando coisas para cozinha. Sim, já é à frente um pouquinho. Eram tantas coisas que ele falou que ele ia fazer um puxadinho só para as coisas da cozinha, porque não cabiam, realmente não cabiam no barco. Eu tive que doar metade. Imagina, 26 anos comprando coisas. Não, e ganhando coisas. Pode continuar falando. Aí, 5 anos depois, eu estava grávida de novo. Eita! E aí veio um menino. Casal. Um casal. E aí eu fiquei muito feliz, porque tinha 2 filhos, né? E aí a gente começou a pensar, putz, agora o apartamento tá pequeno, a gente precisa de uma casa. E aí a gente veio pra Granja. Ah, foi aí que vocês vieram pra Granja, então. Aí nós viemos pra Granja. O barco ficou lá, na Vila Brasilândia. Certo. E a gente começou a construir devagarinho, devagarinho. Aí a gente parou durante uns, acho que 8 anos, 5 a 8 anos. Ah, ficou parado. Ficou parado na Vila Brasilândia, porque aí vieram planos de governo, né? Collor 1, Collor 2, assim, aquelas coisas todas, plano Bresser. E aí tinha muitos planos aí, e a gente tava com uma dificuldade financeira enorme, com 2 crianças, escola e tudo mais. Creches, e é caro, né? Sim, tudo. Ter filhos não é barato. Não é. Apesar de que eu tinha a ajuda da minha sogra e da minha mãe. Então, eu fui muito, muito, muito privilegiada com isso. E aí, nós trouxemos o barco para a Granja. Porque ficava, ficava muito longe ir para lá. Então, a gente só construía de final de semana. E se o barco estivesse aqui em casa, a gente podia fazer alguma coisa à noite. Né? Depois do expediente. Eu não precisava sair de casa, né? E ficou tudo mais fácil. Isso até foi que ano? Isso foi em 89. Começou em 89, né? Aí depois que o seu segundo menino nasceu... nasceu em 95. 95, tá. E a gente trouxe o barco para cá, acho que em 2001. Ah, 2001. Entendi. Se eu não me engano. Mas, e aí eu me aposentei em 2005. Certo. Fiquei 1 ano assim, tranquila, a gente abriu até uma loja, né, por causa da aposentadoria, porque a gente tinha que ter uma renda e não sei o quê. E isso não era o nosso forte, sabe? Eu não tinha essa experiência, tudo, e a gente também sofreu aí algumas ameaças, assim, né? E foi um pouco, a gente aprendeu muito, foi uma grande lição. Ter o contato com essa vida totalmente diferente, né? Dentro de uma comunidade praticamente, e foi fantástico. Conclusão: quando eu menos espero, eu tô com câncer. Isso foi 2010 já, né? Isso começou em 2009 e eu sem nenhum plano de saúde, porque eu me aposentei em 2005 e não tinha condições, né, de com uma aposentadoria pagar o plano que eu tinha. Aí eu acabei não fazendo nenhum plano para mim. E quando veio o câncer, eu não sabia nem para onde ir. Como que foi que a senhora descobriu o câncer, né? A gente, através do autoexame, eu tinha certeza que eu tinha câncer. Final de 2008. E aí eu não conseguia um atendimento, eu não conseguia fazer uma mamografia naquela época. Foi terrível. Eu paguei para uma mamografia que dizia que eu tinha que fazer um ultrassom. Eu não conseguia marcar esse ultrassom. Eles me chamaram, só para ter uma ideia, eles me chamaram depois de 46 meses. Nossa. Eu recebi uma ligação para fazer essa ultrassonografia mamária. Eu já estava fazendo tratamento. Então, é muito difícil. E as pessoas falavam para mim assim: você não tem câncer, isso não te pertence. E eu falava assim: eu faço o que com isso que eu tenho aqui? Né? Lógico que uma mulher sabe que algo não está bem. Ela não vai procurar muitas vezes ajuda porque ela tem medo do diagnóstico. Não pode ter medo. Quem acha,
cura. Então, quanto antes de achar, antes de se tratar, a chance de cura é maior. 95%. Agora, se você tem medo, se você demora para levar o exame no médico ou para fazer uma mamografia, a mamografia é anual. Se você tiver alguém na família que teve qualquer tipo de câncer, você tem que ficar esperta. Tratamento existe, mas a gente tem que ir. Certo. Então, hoje eu luto muito por conta disso. Onde eu encontrar uma mulher que tem dificuldade para um diagnóstico precoce ou não, né, eu corro atrás. Mas então vamos lá, aí a senhora soube do problema de saúde, mas a ideia do veleiro continuou, certo? Ou deu Sim. uma pausa? Como é que foi essa relação? As pessoas, quando eu recebi o diagnóstico mesmo, a confirmação, eu contei para todo mundo, porque eu sou uma pessoa que, né, vou falar, porque não vou carregar sozinha. Sozinha, sim. Né, porque você divide, parece que tudo fica mais leve. Contei para todo mundo e as pessoas falavam assim para mim, a maioria delas, mas você não vai poder continuar trabalhando no barco. E eu não me sentia uma pessoa doente, eu não me sentia uma pessoa com câncer. Eu tinha um câncer, né? Continuo tendo. Mas aquilo não era um motivo para eu não continuar vivendo, sabe? Eu não via assim, câncer igual à morte. Eu não sentia isso comigo. Eu falei, lógico que eu vou continuar. Não, mas você não pode trabalhar no veleiro. Bom, eu deixei todo mundo para lá e comecei a me preocupar com a minha família, né? E continuei sonhando, os planos estavam aí. Lógico que, né, como eu falei lá na frente, que sonhos são ajustáveis, eu tive que, né, de alguma forma, não desistir, mas eu ajustei os meus sonhos para o Brasil. Eu falei, o Brasil tem, né, 7.000 e tanto de costa, de litoral aí, com as entranhas lá, vai para 9.000. Eu vou velejar a costa brasileira. Por que não? Sabe? Sonhos são ajustáveis. Quando eu comecei a fazer o tratamento mesmo, de repente, eu senti que meu marido ficava até 10, 11 horas no barco à noite. E todos os momentos em que ele não estava no escritório dele, porque ele é representante comercial, ele estava no veleiro, trabalhando. Eu fiquei muito preocupada, porque a maioria das pessoas, quando recebe um diagnóstico, alguém sempre tem uma depressão, alguém sempre, né, tem algum problema relacionado com a perda, com a morte, de repente, anunciada aí mais rapidamente do que qualquer um. Porque os médicos te deram um tempo curto, né, de vida, né? Eu perguntei pro mastologista no momento, eu expliquei para ele que, como a vida me pertence, eu precisava saber toda a verdade. Sim. E aí ele falou, pelo estado da mancha que eu tinha na mama, já um estado avançado, que possivelmente eu já tinha metástase óssea, né, nos ossos, que o câncer já tinha entrado na corrente sanguínea e feito assim filiaizinhas no corpo todo. Aí ele falou ossos, fígado e pulmão. E aí meio que eu apaguei. Assim, eu fiquei, né, mas eu pedi para ele falar também e eu precisava saber dessa verdade. E aí eu olhei bem para ele e perguntei, mas eu posso fazer um tratamento? E aí ele falou, foi a coisa maravilhosa que ele me falou. Ele falou, sim, nós vamos cuidar de você. Aquilo foi como se ele me tivesse pego no colo, né, e colocado para dentro do hospital. É um hospital público chamado Hospital Pérola Byton. E aí eu senti como ele vai cuidar de mim e não de uma doença. Que muitas vezes, quando você está no estado mais avançado do câncer, seja ele qual for, né, você tem que cuidar dessa pessoa, né, e driblar aí a doença para que ela tenha maior tempo de vida, mas com qualidade,
né? Isso faz toda a diferença, né? Agora, Faz. parando para pensar, cuidar da senhora, da vida da senhora, não do problema em si, né? Ficar só em Não, cima da doença. Só da ali. doença e esquecer de mim, né? Ah, entendi. Então foi assim, nossa, isso foi o primeiro contato Muito que eu legal. tive com uma coisa chamada cuidados paliativos, que as pessoas não aceitam, a maioria da sociedade acha que é besteira porque é final de vida. Mas cuidados paliativos servem para qualquer pessoa que está correndo algum risco, né? Vamos dizer assim, de vida. Pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser um acidente de automóvel. E quais foram os cuidados paliativos que a senhora tomou, por exemplo? O que eu recebi, porque são cuidados, desde a enfermeira que te acolhe, o hospital todo, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, eu não vejo cuidados paliativos no hospital onde eu faço tratamento. Muitas vezes a gente não observa o carinho que as pessoas dispensam pra gente, sabe? Então os cuidados são diários, inclusive dos familiares, que dão mais atenção para você, que quando você faz uma quimioterapia, que você não está conseguindo se alimentar, que alguém te liga e fala, posso levar uma sopinha aí para você? Posso fazer uma coisa diferente para você? Você pode comer? Você quer sair? Eu sempre falo para as mulheres que têm filhos pequenos, né? Poxa, liga para ela, não é sua amiga? Pergunta se ela não quer que leve as crianças no shopping, se não quer que saia com os filhos, para ela ficar uma tarde sozinha. Tudo isso está dentro de um contexto de cuidar, de paliar. E isso é muito, muito, muito bom. Faz a diferença. Faz a diferença para o tratamento, inclusive, e para a sua vida. Você tem sentido. Cuidados paliativos não é para morrer, é para viver. Então, quem acha que cuidados paliativos é só lá quando a pessoa está numa UTI? Não. Cuidados paliativos é você ver como a pessoa quer viver até chegar o dia dela morrer. E isso fez tanta diferença que o prazo que ele tinha, o médico, né, tinha dado no pela início. Pela medicina. Né, eu teria, digamos, de 4 meses a 2 anos. Há 2 anos. E quando o médico me explicou isso, foi um outro médico, não esse, né? Foi outro, ele falou assim, mas a gente não sabe quanto tempo que as pessoas querem viver, né? E quanto tempo elas vão viver? Depende de N fatores. E aí, eu nunca liguei muito para isso, porque eu achava que eu tinha que ter um tempo necessário para realizar muitos sonhos. Bom, voltando ao veleiro. Isso, agora a senhora explicou essa parte do diagnóstico, só para vocês entenderem que o veleiro continua sempre ali em toda a história. Do início até, o final. Dessa transição. Aí eu comecei a observar o meu marido e eu falei, não é justo. Ele tá lá, né, sozinho. A primeira coisa que eu fiz, eu fui observar se ele realmente não estava depressivo. Que, como a senhora disse, normalmente um familiar sempre fica... alguém sempre fica... recebe esse impacto mais pesado, tem mais dificuldade para lidar, né? Como eu tive muito cuidado para falar com os filhos, eu falei com a escola, a escola ajudou muito, muito, a faculdade da minha filha. Então, tudo isso é muito importante, seja lá qual for o diagnóstico, a verdade em primeiro lugar. Se a criança tem 4 anos, você vai explicar para essa criança da mesma forma que ela vai entender, como se fosse uma pessoa de 94 anos. Né? Porque a criança e uma pessoa de muita idade, elas reagem muito tranquilamente. Lógico que, no meu caso, o meu menino tinha 15, né? Ia fazer 15, e a menina já tinha 20. Certo. Então é uma diferença, o impacto para ele foi muito maior e nós cuidamos talvez muito mais dele do que dela, e porque a gente sentiu que dele a gente precisava cuidar mais. Então a gente tem que realmente, e para isso existem psicólogos, eu sempre indico, gente, tratamento, terapia é a melhor solução. Os psicólogos estão aí
e estão aí para cuidar da gente. Então, Sim. use e abuse deles. Sim, sim, sim. Eu não tenho nenhum, aliás, tenho psicólogos na família, mas não nessa área oncológica, né? Sim, Mas sim. dentro dos hospitais tem. E o meu filho faz terapia e foi muito, muito importante tudo isso. Mas voltando ao barco. Uhum. E aí eu descobri que meu marido não estava com depressão, e sim que ele queria terminar o barco para mim. E essa foi a maior prova de amor que eu podia receber. Terminar o barco. E isso me deu um gás. Eu estava fazendo uma quimioterapia bem longa, né? Ficava muitas horas no hospital. Ela dava muitos efeitos colaterais. E quando eu começava a ver assim uma luzinha no final do túnel, eu ia para o barco. E aí a gente começou a usar a internet, a postar porque aí eu contei para todo mundo, né, para os meus amigos, né, do Facebook principalmente, de que eu estava com câncer de mama, que eu estava fazendo tratamento, mas que eu estava bem, porque algumas pessoas eu não tinha assim contato diário como familiares e amigos mais próximos, né? Então eu contei para todo mundo, abri o jogo e o Jadir também, o meu marido também, de que ele queria terminar o barco para que eu tivesse tempo de usufruir. Isso gerou uma empatia, isso gerou uma compaixão, vamos dizer assim, do mundo. Eu falo do mundo porque a gente recebeu ajuda do mundo inteiro, de tudo quanto é continente. Nossa. E faltava muito pouco, porque as pessoas me perguntavam quando eu ia em algum lugar, no shopping, ou não, o shopping ainda da Granja acho que não estava pronto ainda, mas eu ia para algum lugar onde tinha mais gente, né, no mercado, no Pão de Açúcar. As pessoas perguntavam: quanto tempo falta para o Noé colocar esse veleiro na água? Ele vai esperar o próximo dilúvio? Eu falei, no início, assim, teve épocas que faltavam $30.000. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? E aí eu falei assim, eu fui tirar cópia, né, para fazer a licença do registro do barco. E aí uma pessoa perguntou, né? E aí eu falei, falta muito pouco agora, R$10.000 para nós colocarmos o barco na água. Aí ela falou, não acredito, só isso? Eu falei, só isso, mas eu não tenho nem 5. Só dependendo do ponto de vista. Exatamente. E eu não tinha, aliás, eu não tinha nem 1.000. Nem 1.000. Aí ela falou, por que você não faz um financiamento coletivo? Tá pela internet mesmo. Aí eu fiz no Catarse. Sim, E aí tinha 60 dias para conseguir 9.000 e tantos reais, né? E a gente conseguiu, por incrível que pareça, a gente conseguiu esse dinheiro em 28, 29 dias. No domingo de Páscoa, a gente conseguiu 10.000 e poucos reais. A mais um pouco ainda. Um pouco. Aí eu falei, não é justo, a gente pediu 9 e pouco. Então vamos encerrar, né? E aí nós encerramos, era o dinheiro que a gente precisava. 70% disso era o transporte até o Guarujá para pôr o barco na água. Tá. Vocês fizeram esse cálculo já com tudo, né? Sim, tudo que vocês iam ter de gasto, entendi. Não só o barco em si, mas tudo que vocês iam ter de... Eu tenho uma relação de nomes. O meu sonho ainda é uma das paredes, eu deixei livre dentro do barco, e eu vou adesivar essa parede com o nome de todas essas pessoas que ajudaram, que ajudaram lá em 2015. Foi 2015? Acho que sim. Certo. Não, quando foi a Copa? 2014. 2014. Do 7-1. E aí, então, deixa eu entender. Aí depois vocês conseguiram, aí depois que vocês pegaram o dinheiro, vocês terminaram de fato. Aí a gente teve uma surpresa muito grande, né? De uma pessoa totalmente desconhecida que nos ligou dizendo: o transporte da Granja até o Guarujá, na Marina, porque tinha uma série de coisas que a gente só podia fazer com o barco na água, né? Que são os finalmente, né? Tinha que ser lá mesmo. Lá mesmo.
Então tanto é que a gente montou o mastro, a gente fez todo ele aqui. Certo. Aí teve pessoas, né, que pararam, nossa, eles vão sair com o veleiro. Já vão sair. Vão sair. Crianças, né, nossa, foi triste, porque teve algumas crianças que não viram ele, né, porque algumas pessoas, elas ficam com vergonha, né, ai, não vou bater lá, né, porque meu filho quer conhecer, quer ver o veleiro, né? Eu fiquei muito triste com isso, porque é muito bom para criança, sabe? Sim. E as crianças se divertem e tudo mais. Mas enfim, a gente marcou uma data, né, para fazer um bota fora, inclusive, uma despedida dele aqui. Aí todo mundo trouxe um prato de comida, alguma coisa assim. Olha só, que legal. A gente fez um bota fora. E aí abrimos uma champanhe, o vizinho trouxe uma champanhe. E aí fizemos um batismo aqui e o barco estava pronto para sair. Mas naquele domingo de Páscoa, a gente recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida que falou que o transporte era por conta dele. Então, 70% daquele valor que nós recebemos no Catarse era para o transporte. Nossa! E aí, nossa, nós choramos, porque dava para fazer mais coisas no veleiro do que a gente tinha programado. Então aí nós compramos também mais equipamento de segurança com esse dinheiro. Que não estava previsto até então. Que não estava previsto. A gente tinha uma parte, o que era obrigatório pela Marinha. Pela Marinha, certo. Mas quanto mais você tiver de equipamento de segurança e quanto mais você usar, lógico, né? Não adianta você ter e você não fazer uso dela. Melhor e mais seguro fica. Então a gente teve assim, nossa, a gente teve muita ajuda. A Marina, onde a gente colocou, a gente depois descobriu que tinha ligação com a Granja. E as pessoas foram fazendo preços especiais pra gente, né? Talvez por conta, né, de a gente ter aberto o jogo, que eu estava, né, com câncer e que meu marido queria terminar o barco para mim, para eu usar. Mas neste momento ainda não existia a ideia do projeto que a gente vai falar daqui a pouco dele aqui? Não. Não existia? Era só um projeto meu de particular mesmo, pessoal. Aí todo mundo perguntava, né? Eu falei assim, eu vou subir a costa brasileira, né? Aí a cada 21 dias eu volto, porque eu dependo do hospital, né? Eu realmente... eu não tenho como parar o tratamento, então eu tenho... é contínuo. Mas terminar esse veleiro ajudou muito no meu tratamento. Na resposta, inclusive da minha qualidade de vida, né? Porque o velejar é um esporte. Se eu tiver ruim aqui em São Paulo e for para Ilhabela, eu não tenho nada. Nossa, que interessante. Eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho enjoo, eu não sinto dor. Eu não tenho, porque existe a dor oncológica, existe uma série de dor, né? E no veleiro eu não tenho absolutamente nada. Nossa, isso é interessante. Por quê? Talvez, né? Porque eu estou em contato com aquilo que eu mais gosto e que me faz bem, que é o mar. Né? Então, e toda a ilha também, ela para mim, ela tem um significado muito grande, né? Bom, juntando tudo, né? Aí só que a gente conseguiu colocar o barco na Ilhabela, tudo, continuar os tratamentos de o câncer progride, aí vai outro tratamento e assim por diante. Aí chegou um momento que eu estava fazendo quimioterapia semanal. Aí eu falei, agora, como é que eu vou subir a costa brasileira? Aí eu pensei, bom, vamos velejar entre São Paulo e Rio. Certo. Né? E aí eu tô lá no hospital esperando... Nesse mesmo hospital? Nesse mesmo hospital, que é um hospital público. Conversando com uma senhorinha muito simples. Muito simples. Vocês não têm noção. E ela me chamava de Fia. E ela falou assim para mim: nossa, eu tenho um sonho. Eu queria ver esse seu veleiro, porque você fala com tanto entusiasmo
que é como se fosse aquela casinha que eu tinha lá no sertão da Bahia, que era um rancho. Ela não falou rancho, mas ela falou uma outra coisa assim, era uma cabana, mas no meio do mato, e eu tenho umas saudades enormes, né, desse local. Ela foi lembrando conforme a senhora falava do veleiro. E aí, eu comentei com meu marido, eu falei assim, a gente pode realizar o sonho dessas mulheres também, que tal? E ele logo falou sim. E aí nós começamos, isso não levou um ano, levou mais de um ano. Acho que levou uns 2 anos e meio por aí, para a gente conseguir pensar, porque é muita responsabilidade você pegar um paciente, vamos dizer, uma pessoa que tem câncer, para velejar, para colocar no mar, né? Não é tão simples assim. Sim. E aí a gente começou a pensar num projeto. Aí eu conheci uma pessoa que me jogou um balde de água fria. Né? Existem essas pessoas, você pode falar assim, gente, né, da onde vem isso assim, mas eu comentei com meu marido e ele falou, ela está coberta de razão. Não é assim. Você já imaginou, você vai colocar um paciente mais um cuidador dentro do seu carro, vai levar para passar um final de semana com você na ilha, no veleiro. É muita responsabilidade, né? Porque essa pessoa pode passar mal, ela pode ter de repente uma metástase cerebral, ela pode ter uma convulsão, ela pode, sabe? Então, são muitas particularidades. E aí a gente começou a escrever um projeto maior. E aí também os hotéis, né, da ilha, com quem a gente começou a conversar, eles, é óbvio, né, que no final de semana é quando eles ganham o dinheiro deles também, né? Então, os melhores preços para nós são durante a semana. Então, a gente começou a fazer uma planilha de tudo que envolve, né? Desde um oncologista que nós vamos levar, uma enfermeira que vai junto, uma farmácia extensa, todos os cuidados possíveis. Todos os cuidados. Essas pessoas, elas não têm condições e elas nem devem, né? A maioria não tem condições de pagar nada. Então, os custos, nós temos que arcar com esses custos, né? Desde o transporte, da retirada dessas pessoas de casa e até a devolução na casa deles. Isso daí é um custo grande. Os honorários do médico, da enfermeira, são coisas que, sabe, ele é uma coisa que nem todo mundo pode ser um voluntário, de repente, né? Sim. Então, nós temos que estar preparados, inclusive, para honrar com esses honorários. E aí, o projeto ficou bem caro. Enquanto isso, a gente está tentando conseguir, mas a gente vai fazer na ilha e eu vou realizar esse sonho. Esse sonho é um sonho meu e de muitas mulheres, inclusive já de outros estados, né? Então, eu tive um contato com uma pessoa no interior de São Paulo, que está ali a uns quilômetros do Hospital do Amor, em Barretos. E ele ficou encantado. Eu falei, você já imaginou fazer isso lá em Barretos? Porque lá próximo tem muitas represas e tudo mais. Então, a gente também vai pensar nessa possibilidade com essa pessoa que me procurou. Mas enquanto a gente não tem o dinheiro para fazer isso, a gente está fazendo na represa Guarapiranga. Vocês fizeram já 2 edições já. 2 passeios. O primeiro que nós fizemos foi maravilhoso, né? A gente levou 2 mulheres só. Com câncer de mama também? Ou câncer de mama também. As 2 eram de câncer de mama. E agora também nós fizemos eram 6, né? E 2 não por conta de exames que foram agendados, né? E elas não podiam e tiveram que desistir. Mas eram todas de câncer de mama e todas eram do hospital. Uma delas que não pôde ir, ela não é de câncer de mama, ela tem câncer no ovário. E aí elas
Só que elas não velejaram porque estava chovendo. Então nós vamos remarcar agora, a data vai ser em junho. Eu já estou vendo a data, vou dar uma, né, porque eu tenho químio, então tem que ser uns 12 dias por aí depois da químio para eu estar bem também, Sim, né? sim. E aproveitar todo momento. Mas foi maravilhoso esse momento, esse encontro com elas. Sim, desse primeiro que teve, o segundo foi... Dia 16, Foi agora, semana dia 16, passada. semana passada. Já dá para a senhora falar de algum retorno que a senhora teve dessas outras mulheres que participaram? Alguma coisa que elas falaram, assim, que te tocou de alguma forma? O que me tocou, principalmente, foi uma delas que num determinado momento, porque eu estava em cima do barco também, junto, ela tirou o lenço e fechou o olho e falou assim: que maravilha, eu estou sentindo meus cabelos voando com esse vento, porque não tem barulho, você só escuta o barulhinho da água, porque é um veleiro só a vela, né? Só com vela, só no pano e sem motor, né? Então não tem barulho algum. E ela não parava de falar, que da hora, que da hora. Ela estava encantada, encantada. A outra parecia mais assustada, mas no final ela contou que ela tinha bastante receio da represa, porque na família teve um acidente, né, de um afogamento. Então ela tinha muito medo e ela conseguiu superar esse momento de medo, né? Então foi muito prazeroso para ela também. E o menino, o cuidador dos cabelos, ele está encantado também, ele chama Vinícius, e já está tentando tirar a carta de arraiz, né, que é a primeira carta para você poder velejar. E nós criamos, inclusive, um futuro, se não já um presente velejador. Então, Olha além de só. chamar a atenção para o câncer, né, Sim, que sim. não é só câncer de mama, mas de preferência mostrar para a sociedade de que é possível se tratar, que é possível viver e por muito tempo, porque eu tô aqui há 9 anos com bastante qualidade de vida ainda para queimar. E o objetivo principal, então, pelo que entendi do projeto de levar essas pessoas para velejar é esse, né? Mostrar que existe muita vida ainda para ser vivida e não ficar desanimada por conta da doença. É isso? Exatamente. Seria isso, então? A gente fala assim que câncer não é igual à morte. E viva todos os dias. E velejar é como se quando você está no leme do barco, você está no comando do barco, é como se você estivesse no comando da sua vida. Bonito isso. Você consegue, de qualquer forma, dominar e comandar a sua vida. Eu sempre pergunto, quando eu encontro uma pessoa muito desesperada, que acha que vai morrer amanhã, eu pergunto: quanto tempo você quer viver? Aí a pessoa fala assim: eu quero viver, sei lá, 10 anos. Eu falei: então viva. Os 10 anos, mas vai viver. Vai viver, porque viva com intensidade. Isso não é só para quem tem câncer, para qualquer pessoa. Tudo. Viva sempre, mas viva com intensidade. Não adianta você ficar presa no passado ou no futuro, se você não viveu hoje. De onde a senhora tira essa tamanha vontade? De onde vem? Tem uma explicação? Porque na sua fala, né, dá para perceber a vida em vibração, né? A palavra vida está muito em vibração na sua fala, no seu tom de voz. E de onde que vem essa vontade, assim, surpreendente mesmo? Porque às vezes tem pessoas que passam por problemas menores do que esse, assim dizendo, e querem desistir e tudo mais. E a senhora está aí com esse problema, enfrentando ainda esse problema há tantos anos, quase 10 anos aí. E de onde vem tudo isso, essa força? Tem como explicar isso aí, não? Eu acho que é muito do que a família deposita em você. Entendi. Do que a família não espera de você, mas a família precisa dar essa credibilidade para o paciente. Ela precisa acreditar que o paciente quer viver. Então, se a família deixar de viver também,
o paciente também não consegue viver. E tem outra coisa que me dá talvez toda essa energia, são meus filhos. Então eu tenho 2 filhos que eu ainda quero curtir bastante, né? Então, e a vida em si, gente, a vida é maravilhosa. Então tudo que eu vivi até agora, mesmo que eu, né, de repente vou morrer amanhã, mas tudo que eu consegui realizar, tudo que eu consegui fazer, para mim se transforma em vida, em energia. Por exemplo, eu tenho não é um grupo, mas eu sou muito procurada, talvez pela idade, não sei, pela exposição, né? Eu sou uma pessoa, eu sempre falo, eu sou um livro aberto, não existe nada para esconder, eu falo sobre qualquer assunto. Eu sou muito procurada por filhos que têm mães, pais, né, com câncer, ou uma avó, alguma coisa assim. Essas pessoas me procuram para fazer perguntas que elas não têm coragem de, às vezes, fazer para uma mãe, para um pai, até para um médico, né? Elas ficam achando que é demais, que elas são... não sei, a gente tem que perguntar. O meu oncologista, coitado, eu pergunto tudo. E ele responde tudo. A gente tem um acordo ali bem aberto. Então, eu converso com esses filhos, eu chamo eles de os filhos do câncer. E eu sou muito feliz com eles. E eles me contam tudo. Eu dou sugestões, né? Por exemplo, de realizar pequenos sonhos para essa mãe ou para esse pai, levá-lo para algum lugar, nem que for para o zoológico. Tanto é que esses dias eu recebi um telefonema pelo WhatsApp, né? E aí eu olho assim, é um menino lá do Nordeste. E eu falei, querido, o que você está fazendo aqui? Eu vi que ele estava na Aparecida do Norte. Olha só. Eu falei, tão pertinho da minha casa, né? Não tão perto, né? Mas relativamente Mas ele falando, levou a mãe dele para conhecer o Rio de Janeiro, que era um sonho dela. E depois foram até Aparecida. Até Aparecida, olha só. Então são coisinhas mínimas, né? mínimas. Que faz toda a e diferença. ele falou que não tinha dinheiro nenhum. E aí eu falei para ele, fale para a família. A família da minha mãe principalmente não sabe que ela está com câncer. Eu falei, pode falar. E fala para eles que você vai realizar um sonho dessa sua mãe e que você precisa de ajuda. E aí a família ajudou. Olha e ele só. fez uma viagem de avião com a mãezinha dele até o Rio de Janeiro. Que interessante. Então, sabe, às vezes as pessoas não têm ideia do que elas podem fazer. Isso faz muito bem para esse filho. Sim, sim. Sabe, ele se sente útil. A mãe está realizada. Eu também tenho meus sonhos de conhecer todos os estádios de futebol. Olha só. Eu já fui no Palestra. Agora eu vou no Itaquerão. E depois eu vou no São Paulo. Olha só. Outro sonho meu é a Fórmula 1. Eu sou apaixonada por Fórmula 1. Interessante. Legal. Então, não é só o mar, então, né? Não. É o gramado e o asfalto também. Exatamente. Então, existem sonhos que você pode realizar, mas você tem que se abrir, você tem que falar. Senão as pessoas não vão conseguir. As pessoas não sabem. Exato. A mesma pergunta que a senhora faz para outros pacientes, eu vou fazer para a senhora agora. Quanto tempo a senhora quer viver? Eu quero viver no mínimo, mais 20 anos. Eu sei que não vai ser possível também. Quem garante? Porque, mas quem garante? De repente vem aí mais uma medicação e que vai me manter viva e com essa meleca controlada. Não é? Então, a fé, a esperança é muito importante. E você acreditar que aquele tratamento que você está recebendo hoje, por pior que ele seja, né? Porque essa quimioterapia, eu fiz rádio na cabeça, foram 10 dias muito intensos. Mas enfim, você tem que acreditar que aquele tratamento e aquilo que você está fazendo é o correto. Porque se você não acreditar, não vai dar certo. Né? Então você tem que acreditar naquele seu tratamento. Eu faço toda a minha quimioterapia com música. Eu ouço desde o início a Quinta Sinfonia de Beethoven. É uma música clássica, só que ela tem um tum 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 quando começa assim. E aí eu imagino, fecho os olhos, né, fone,
eu imagino entrando um exército dentro de mim. Uns soldadinhos pequenininhos, e eles vão, detonando todas as células de melecas, que eu chamo o câncer de melecas, todas as células cancerígenas. Isso para mim eu faço sempre, e a música ela ajuda muito, ela contribui para a energia, ela tem um significado e um resultado muito grande. E quando eu tô com muita dor, por exemplo, eu também coloco música e eu consigo me acalmar com a música. Animais, outra coisa maravilhosa. Então eu sempre falo, tenha um cachorrinho, tenha um gatinho, tenha como é que chama lá, uns passarinhos lá. Eu não gosto nada preso, né? Então para mim, né, tudo tem que estar solto. Sim. Aqui na granja a gente tem, né? A gente tem os saguis, a gente tem esquilo, a gente tem uma série, a gente tem os gambás. Esse contato faz bem também. Nossa, né? Esse contato a natureza em geral, e né? o verde também. Então se você puder sair para algum lugar, e essa última experiência com as mulheres na represa foram mensagens que eu fui recebendo no dia. Elas chegaram muito cedo. Nós marcamos às 10, às 8 horas elas já estavam lá. Algumas não... Essa agora do dia 16. E aí as mensagens que elas mandaram, nós fomos recepcionados por esquilos. É um lugar maravilhoso na represa. Eu agradeço sempre as pessoas que nos cederam esse espaço para fazer esse evento, a essa empresa, né, de veleiros Flash, com o Paulo Fax, que é uma pessoa fantástica, que cede os barcos para gente, e para que essas mulheres tenham essa experiência de vida com a natureza, mesmo chovendo. E aí, quando o outro casal chegou, eles foram recepcionados por 2 cães enormes do clube. E aí ela também mandou uma mensagem e as fotos com os cachorros. E só aquilo já valeu a pena para elas. Só esse contato em conhecer outras pessoas fora do câncer. Então é um dia onde elas estão livres de qualquer doença. Não se fala em câncer ali. Lógico que teve muitos repórteres, né, e tudo. Então elas contaram a história delas, né, mas foram horas ali sentado, onde nós, né, lanchamos, onde nós vimos a chuva. Dessa última vez? Foram. Quantas? 3 com foram os 3 seus acompanhantes. E eram 5, quer dizer, no início eram 6. Sim, aí aconteceu. Aconteceu isso, mas agora nós vamos repetir com essas mulheres novamente, porque elas não velejaram. Então, o que eu expliquei para elas? Nós não velejamos, mas nós tivemos um dia diferente. Sim. Né? É uma experiência diferente. Sim. E na vida é assim. Nem sempre aquilo que você planeja, você consegue realizar. Então você tem que ter um jogo de cintura, você tem que se adaptar, você tem que se reinventar. E para quem tem câncer, isso não é difícil. Porque parece que as pessoas, elas têm um jogo de cintura enorme. Elas se reinventam, elas se readaptam para serem felizes. E isso vale muito a pena. Isso para mim é a maior gratidão que eu tenho, é o maior sonho nesse momento de poder realizar. E inclusive de levá-las para o mar. Porque, gente, tem pessoas que não conhecem o mar. Sim. Muitas pessoas. E nós temos, inclusive, muitos estrangeiros, né? Com tanto da Venezuela, como do Uruguai, Paraguai, Bolívia. Uma delas, né? Também que estava junto. Por conta de ela não estar acostumada com São Paulo. E a gente tinha conseguido uma carona solidária, né? Só que isso também é muito ruim, às vezes as pessoas não conseguem cumprir aquilo que elas prometem. Sim. E aí você espera por aquilo porque a pessoa confirmou. Sim. Né? E aí deu alguma coisa errada e eu não consegui as caronas. Então, é uma coisa tão simples, né? Sim. Agora eu vou
né, já começou a planejar, hoje já estou ótima de novo, então eu já vou correr atrás do evento seguinte, né? Que vai ser em junho. Em junho vai... E que para quem quiser, como é que funciona para quem quiser participar, assim, pessoa que tá em entrar, tratamento, a gente tem um Instagram que chama Anota aí, ó. Instituto Frida Galera. Tem o Instagram do Veleiro Augenblick. Tem o meu Instagram, que é Free Galera. Free Galera. E no Facebook eu tô com o meu Frida e Margarete Blaidon Galera. É o nome desse tamanho. Não tem como errar. Se você quer escrever Galera e colocar ELF, já vai sair o meu Facebook de lá. Então lá a gente tem todos os contatos. Ah, sim, né? sim. Uhum. Além disso, no Instagram do Instituto Frida Galera, tem o telefone, tem o meu contato, né? Então pode me mandar um WhatsApp. Só coloca lá, eu sou fulano, né? Sim, se apresentar e se apresentar, dizer porque assim eu já salvo esse contato no meu celular. E aí a gente já programa. E pode ser levadas até qual o limite de pessoas? De pessoas? Quantidade, pode ser levado. Nós vamos trabalhar com 2 barcos, né? Com 4 pacientes em cada barco. Entendi, bacana. Frida, eu tenho a última pergunta para te fazer. Antes de vir aqui hoje, eu dei uma lida, né, sobre a sua história, em outros portais, inclusive, que já fizeram matéria sobre a sua vida. E em algum momento ali, não me lembro onde exatamente, eu li que a senhora já tem decidido o que vai fazer com o seu corpo após o momento, né, da sua morte. A senhora podia compartilhar isso com a gente? Sim. Se não for incômodo para a senhora. Imagina! Eu fiz um testamento vital. Para quem não sabe, um testamento vital é um documento que, no meu caso, eu combinei com a família, mas é um documento oficial onde tem o que você quer no final da sua vida. É normalmente feito para que doentes terminais, vamos dizer assim, não sejam mantidos, por exemplo, no meu caso, né, vivos, sem ter qualidade de vida. Não? Estar numa UTI entubada, de todas as formas, para dizer que você está viva. E para dizer que você tem momentos para cima e para baixo, mas você não sabe mais nada, você tem dor, você tem incômodo, porque ser entubada não é tão simples assim. Para mim, não é nada agradável. Então, nesse testamento vital, se você colocar na internet, eu tenho uma amiga fantástica que é a maior expert em testamento vital. E se você não souber fazer, pode contactar ela. Existem advogados que fazem tranquilamente, né? Porque existem regras que têm que ser seguidas também. Sim. Mas o principal é a sua vontade. E essa vontade você tem que discutir com a sua família. Sim. Isso eu fiz em 2013, então faz bastante tempo. Quando eu tive o primeiro contato com o testamento vital, não tinha nada ainda aqui no Brasil, assim, muito. E aí eu fui buscar em Portugal, eu fui buscar na Europa, tem muito disso. Nesse testamento vital que eu fiz, é um testamento, assim, simples. Onde eu digo o que eu quero e o que eu não quero. E aí eu falo que eu não quero isso, sabe? Todos esses procedimentos de final, porque eu sou uma paciente oncológica e eu mereço morrer tranquilamente. Então, eu quero que tirem a minha dor, se eu tiver problemas respiratórios, que aliviam a minha respiração, mas eu não quero ser entubada, eu não quero isso, não quero aquilo. Tem uma relação de coisas que eu não quero. Entendi. E aí eu falo também como deve ser o meu enterro, porque é uma coisa também que me diz respeito. Tudo bem, eu não vou estar vendo, eu não vou estar sabendo, mas eu tenho um sonho e eu quero que seja dessa forma. Mantido dessa forma. Aí nesse quesito eu coloquei que o meu caixão não deve ser aberto, porque para que as pessoas têm que sofrer me vendo? E aí eu já tive pessoas que falaram, mas eu quero me despedir de você. Eu falei, eu também quero, mas eu quero me despedir viva. Como é que eu vou me despedir morta lá, né? Você já imaginou? Então eu preciso estar viva.
para vocês se despedirem de mim. E eu quero ser cremada e depois as minhas cinzas, elas vão para uma caixinha pura, com um peso embaixo, e o meu enterro vai ser no mar. O local tem que ser rochoso, né, profundo. Essa caixinha vai descer, todos os veleiros vão acompanhar. Podem jogar pétalas de rosas de qualquer cor, mas nada que polua o mar, né, porque a gente não pode jogar nada para poluir nem a represa, nem o mar. E minhas cinzas vão lá para baixo e vão ser, em pouco tempo, cobertas por corais. Não vai ficar lindo? Nossa. E tudo isso ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven. Que é o que a senhora ouve nos momentos... Né? E que eu acho que me mantém viva também. É isso daí. Então, o meu final vai ser possivelmente na Ilha Bela, se não na Baía da Ilha Grande, né? Onde o veleiro estiver. E a gente vai fazer... Né? Nós vamos providenciar esse enterro dessa forma. Legal pensar assim, ter esse tipo de pensamento já acho que tudo mantém vivo, né? A memória viva, a lembrança viva, nada de morte. Nada de morte. Tudo de vida, né? E aí até um médico uma vez me perguntou, ele falou, tá bom, você tá fazendo tudo isso, né, para essas mulheres, e se você morrer? Acaba tudo? Eu falei, não, meu marido já prometeu que ele vai continuar com o projeto, tanto é que ele foi que colocou o nome do Instituto Frida Galera, foi a escolha dele, e esse instituto vai continuar, e ele vai continuar levando todo mundo da mesma forma que eu sonhei, ele vai continuar fazendo. Então, o projeto vai continuar. Para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse alguma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que tem algum familiar que esteja passando por esse mesmo problema. Que tipo de mensagem você deixaria para essas pessoas? Que tudo passa. O momento do diagnóstico pode ser um rombo no chão, mas dê tempo ao tempo, respire fundo, que vai passar. E dê um dedo de credibilidade para esse paciente, ou para esse ente querido, ou para você mesmo. Acredite em você, que você vai conseguir. É uma passagem, não é em vão. Existe um porquê atrás de tudo isso. Use tudo isso, esse momento novo, né? Mude a página, de repente tem outros planos para você, passando por tudo isso, e mostre que você cuida ou de um ente querido ou de você mesma, mas cuide-se. E para as mulheres principalmente, façam a mamografia. Diagnóstico precoce é tudo. Então não pense em morte, pense em vida para qualquer doença. E se quem puder ajudar a gente a realizar o sonho dessas mulheres, não vai se arrepender. Porque inclusive estão convidados a participar do próximo agora, lá na represa, e o outro será na Ilha Bela. Para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Sim. E temos aberto, temos um Apoia-se, temos um instituto, podemos dar nota fiscal para empresas, eu faço palestras por conta, né, para reverter tudo isso em donativos, em dinheiro, para a gente poder realizar o sonho dessas mulheres, que também é o meu sonho. Muito bom, Frida, muito obrigado. Posso dar um abraço? Lógico. Ao vivo? Ao vivo, obrigada. Isso é muito bom mesmo. Eu aprendi muito, em vários momentos me emocionei aqui, mas eu dei uma segurada. Porque é muito bom ouvir, né, de uma pessoa que passa por um problema igual a senhora passa. Às vezes a gente não passa por nada e reclama de tudo. Então, para mim, particularmente falando, tô até dando um depoimento aqui até pessoal, serve de muito aprendizado mesmo, esses minutos que nós passamos aqui conversando, eu te ouvindo,
eu vou levar para minha vida inteira, muita coisa mesmo. E eu espero que quem nos assistiu e quem vai nos assistir, que esse vídeo vai ficar aí na internet, depois ele vai para o YouTube, depois ele volta para o site da Circuito e também vai estar na revista impressa da Circuito, ou seja, vai estar em todo lugar, né? O depoimento da Frida, com a sua história de vida, com a matéria que a gente vai escrever, vai elaborar, que sirva principalmente tudo isso que ela falou, de estímulo, né? De motivação. Motivação, exatamente, independentemente do que você esteja passando ou enfrentando na vida, para tudo ter uma solução e principalmente a solução você encontra nessa vontade de viver, que é o que a gente viu muito vivo nela, né? Vocês perceberam aí também que essa vontade de viver é uma coisa que está muito viva nela, está muito ali impregnada, fixa ali na fala dela, no jeito que ela fala, que ela reproduz. Enfim, Frida, muito obrigado mesmo. Obrigado. E é isso, obrigado ficamos vocês por aqui, também. né? Tenham sonhos, realizem os sonhos e corram atrás dele. É isso não aí. Não desistam nunca. De nenhuma forma, é isso aí. De nenhuma forma. Pessoal, muito obrigado a todos e todas. Amanhã mesmo vamos postar a matéria aí fresquinha, com um vídeo, né? Não deixem de acessar aí a revista Circuito, o Facebook, no site e compartilhar com os amigos mais uma história de vida, mais uma história de exemplo pra gente aí continuar seguindo em frente com saúde, harmonia e muita paz. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.